Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas hoje vamos continuar com a nossa série de aulas a respeito de saúde da criança e do adolescente. E hoje nós vamos falar sobre cardiopatias congênitas. Eu tenho certeza que vocês já estudaram sobre o coração, em alguma outra disciplina, anterior, mas hoje nós vamos falar especificamente das doenças que acometem o coração das crianças, por ser congênitas, quer dizer que nasce junto com essa criança. E isso quer dizer que pode trazer problemas tanto no início da vida como no decorrer da vida desta criança, na fase de adolescência ou fase adulta. Então, por conceito, tudo que é congênito é uma coisa que não depende unicamente de evolução, de fatores externos. É uma coisa que está correlacionada com os genes da pessoa, os genes dos pais, que são passados para os filhos, e também pode ser decorrentes de mutações no período de formação embrionária, alguma multiplicação celular normal que faltou ou que foi a mais são responsáveis pelas malformações congênitas. E aqui falando especificamente de malformações congênitas do coração, a gente sabe que fatores ambientais alguns são comuns, incluindo doenças maternas. Por exemplo, se a mãe tiver alguma doença crônica, como diabetes, ou apresentar alguma outra doença crônica que tenha relação cromossômica, que seja alguma doença em que os cromossomos eles são alterados, como lúpus eritematoso sistêmico, que a gente chama de LES, ou alguma doença adquirida como a rubéola, que ela também tem essa interação celular, podem fazer com que a criança tenha índices de maior disponibilidade a ter malformações cardíacas, assim como a ingestão de agentes teratogênicos. O que é um agente teratogênico? É uma substância que pode causar malformação dos embriões, dos fetos. Substâncias teratogênicas pode ser remédio que grávida não pode tomar porque pode ser teratogênico, pode ser substância química, pode ser alguma droga que pode provocar malformações no feto. Tá? Então essas substâncias e esses fatores que eu citei anteriormente, eles podem sim estar diretamente relacionados com as malformações congênitas, com o surgimento das malformações no coração das crianças. A idade materna é um fator de risco conhecido para certas doenças genéticas, porque quanto mais tempo a pessoa demora para engravidar, quanto mais perto da menopausa a mulher tiver, mais chance vai ter de que o óvulo que tenha sido fecundado não esteja assim tão saudável, tá? Não esteja assim tão em condições ideais para gerar um embrião que vai virar um feto, que vai virar um bebê, tá? Então, é bem provável que boa parte dessas malformações genéticas estejam atreladas à idade da mãe, consequentemente à idade do óvulo que foi fecundado. Assim como também podem acontecer em relação à idade do pai, porque a gente sabe também que quanto mais idoso, quanto mais velho o homem, mais suas células reprodutoras, os espermatozoides, eles vão ter dificuldade de mobilidade, vão ter algumas alterações de DNA, das células, e isso pode provocar também malformações. Existem algumas condições genéticas que elas estão diretamente ligadas a malformações cardíacas, que são elas entre as principais, a síndrome de Down. A síndrome de Down ela tem, em alguns casos, relacionados, além da aparência, do desvio intelectual, de todo esse fator neurológico, também atrelado a outras patologias, que podem também estar incluídas patologias do coração. Certas anormalidades cromossômicas estão fortemente associadas a cardiopatias congênitas.
No entanto, mesmo que essas anormalidades cromossômicas estejam relacionadas a cardiopatia, não quer dizer que toda pessoa que tiver uma anormalidade cromossômica vai ter uma cardiopatia. São coisas que elas podem aparecer juntas, mas na maioria das vezes elas não estão. Então, como eu coloquei aqui no slide para vocês, no entanto, anomalias representam apenas 5 a 6% dos pacientes com cardiopatias congênitas. Então, não está diretamente ligado. Pode acontecer, vários estudos mostram que tem uma predisposição, né, que várias crianças que têm alguma síndrome alguma síndrome genética, alguma anomalia cromossômica podem apresentar, né, ou vão apresentar alguma cardiopatia genética, mas não é via de regra, tá? Pode acontecer e pode não acontecer. Tenho certeza que vocês tiveram lá em anatomia, né, a anatomia do coração, dos vasos, das válvulas, das cavidades, mas para a gente entender um pouco mais sobre as anomalias cromossômicas do coração, né, sobre as cardiopatias congênitas, a gente vai retomar um pouquinho sobre a anatomia do coração, posicionamento e tudo isso. Então, o coração é um órgão muscular, é um órgão formado por músculo. Qual é o músculo que é formado no coração? A gente tem 3 tipos de músculos no nosso corpo. O músculo liso, que são dos órgãos tipo estômago, intestino, entre outros. A gente tem o músculo estriado esquelético, que é o músculo que faz a contração dos nossos músculos, que é possível nós fazermos os nossos movimentos. E a gente tem o músculo estriado cardíaco, que é um tipo de músculo estriado que ele junta as duas propriedades dos 2 músculos. A propriedade de ser um músculo involuntário, que é a propriedade da maioria dos músculos lisos, assim como a propriedade de contração e força, que é uma habilidade dos músculos estriados esqueléticos. Então, juntou esses 2, formou o músculo estriado cardíaco. Qual é a principal função do coração? Bombear sangue para suprir o nosso corpo de oxigênio e de nutrientes, tá? Vai fazer o sangue circular, ele é uma bomba que vai fazer circular nas nossas veias e artérias e capilares o sangue rico em oxigênio e retirar o sangue rico em CO2, dióxido de carbono. Ele se encontra no meio do mediastino. O mediastino é essa parte do nosso tórax imediatamente abaixo do nosso externo. Então, o coração está fixado aqui no meio do mediastino em condições ideais. A gente sabe que tem algumas condições anômalas que o coração está mais para baixo, mais para cima, mais para a esquerda, mais para a direita, tá? E ele é envolvido por um saco seroso de 2 camadas denominado pericárdio. A gente tem o pericárdio visceral e o pericárdio parietal. O pericárdio visceral está diretamente em contato com o músculo cardíaco e o pericárdio parietal ele está diretamente em contato com a parede do tórax. E o coração ele possui 5 superfícies: a base, que é a porção de cima do coração, que é onde saem os ramos da aorta, a diafragmática, que é a parte inferior que está em contato com o diafragma, esternocostal, que é a parte da frente, né, a parte anterior, e as superfícies pulmonares direita e esquerda, que são as 2 partes laterais. Então a gente tem, né, que o coração ele também tem as câmaras cardíacas. Por que a gente chama de câmaras? Porque são 4 cavidades, 4 locais ocos onde o sangue vai circular de acordo com a contração e o relaxamento. Contração a gente chama de sístole e o relaxamento a gente chama de diástole. Lembra, a gente tem a pressão sistólica e a pressão diastólica, e popularmente a gente chama de a pressão maior e a pressão menor, ou a máxima e a mínima, não é isso? E a gente cientificamente chama de sistólica e diastólica, que está diretamente relacionado com esse movimento do coração, de sístole e diástole. Então, o coração ele internamente é dividido por 4 câmaras cardíacas, 2 ventrículos e 2 átrios.
Os átrios são as partes de cima, menores, e os ventrículos são a parte de baixo, maiores, e eles são divididos em direito e esquerdo. Isso a gente está falando de um coração humano e de um coração saudável, que é dividido em 4 câmaras. O átrio e o ventrículo direito, eles recebem sangue desoxigenado das veias sistêmicas, ou seja, o lado direito do nosso coração, ele vai receber o sangue que já passou pelo corpo, rico em CO2, né? O sangue que já passou pelo nosso corpo, o oxigênio saiu todinho desse sangue e ele chega no nosso coração do lado direito pelo átrio, e aí o átrio contrai, ele cai no ventrículo, e aí depois que ele cai no ventrículo, o ventrículo contrai, ele vai para o nosso pulmão, que lá ele vai ser novamente reoxigenado, tá? E quando o átrio e os ventrículos esquerdos recebe o sangue que vem de lá do pulmão, o átrio recebe, contrai, cai no ventrículo, que contrai e manda para a aorta, que vai mandar o sangue oxigenado para o nosso corpo, para a gente fazer, né, as trocas gasosas, trocar os nutrientes, oxigenar os órgãos e os tecidos. A gente tem, né, que como os grandes vasos, a gente tem a veia cava superior e a veia cava inferior, a gente tem a artéria pulmonar e a gente tem a aorta e a gente tem também as veias pulmonares, tá? Dentro do coração, né, além disso tudo que a gente já falou, a gente tem as válvulas cardíacas, que são válvulas que são importantes para evitar refluxo de sangue. Como assim, professor, refluxo de sangue? Evitar que o sangue desoxigenado ele entre em contato com o sangue oxigenado ou que haja uma sobrecarga do coração. Por exemplo, se tiver uma válvula com defeito, o sangue ele não vai conseguir ser ejetado totalmente, por exemplo, para o pulmão para ser oxigenado. Então vai ter sempre uma porção de sangue desoxigenado ali dentro do coração. E isso pode provocar, né, algumas diversas outras patologias, como a formação de trombos dentro do coração. E esses trombos eles vão se soltar, entrar na corrente sanguínea e provocar um AVC, provocar um infarto agudo do miocárdio, uma trombose de membro inferior, tá? Um tromboembolismo pulmonar, entre outras. E isso mesmo. Então, a válvula atrioventricular direita, que ela é também conhecida como válvula tricúspide, é uma válvula formada por 3 folhinhas, por 3, como eu posso dizer, 3 pedacinhos, né? Ela fica com esse formato assim, mais ou menos. Ela vai se encontrar entre o átrio e o ventrículo direito, tá? A válvula atrioventricular esquerda, ela não tem 3 folhetinhos, ela só tem 2. Ela vai ser com esse formatinho aqui, ó. E aí, essa válvula, ela se situa entre o átrio e o ventrículo esquerdo, tá? Ela, além de ser chamada de bicúspide, ela também pode ser chamada de válvula mitral. Também a gente tem as válvulas semilunares, que são válvulas que elas estão presentes já nos vasos, nos grandes vasos, né? Entre os átrios e os grandes válvulas, os átrios e ventrículos e os grandes vasos. A válvula semilunar pulmonar, ela fica entre o ventrículo direito e a abertura da tronco pulmonar, né? Da artéria tronco pulmonar. Ela vai impedir que o sangue que já está em movimento para o pulmão volte para o corpo, volte para o coração. E a válvula semilunar aórtica, ela vai se situar entre o ventrículo esquerdo e a abertura da aorta. E ela possui também 3 folhetos. Todas as válvulas semilunares possuem 3 folhetos. A única válvula que só possui 2 folhetos é a válvula atrioventricular esquerda, que é a mitral ou bicúspide, tá? Como o próprio nome já diz. E essas válvulas, elas fazem principalmente a tricúspide e a mitral, elas fazem o movimento de abre e fecha de acordo com o movimento da contração, né, da sístole e da diástase, que é provocado pelas cordas tendíneas, que são filamentos de tecido fibroso que, de acordo com a contração, elas puxam
as válvulas, e essas válvulas elas vão se fechar ou se relaxar. Os grandes vasos do coração são a aorta, a artéria pulmonar, a veia pulmonar e as veias cavas superior e inferior, tá? Então são esses os grandes vasos do coração. Por que eles são chamados de grandes vasos? Além do calibre deles, né, ser muito grande, ser bem grosso, tem alguns vasos desses cabem moedas, né, moeda de R$1, moeda de 5 centavos, né, dependendo de qual vaso for, esses vasos, de acordo com a circunferência deles, cabem essas né, para vocês entenderem mais ou menos sobre o diâmetro deles. E além disso, eles são chamados de grandes vasos porque são os vasos que estão diretamente ligados com o coração, que vão ser responsáveis por essa troca de nutrientes e de oxigênio com o pulmão e com o corpo. Então eles são chamados de grandes vasos pela função que eles assumem, né, pela função importante de irrigar o corpo, de fazer a troca, né, do oxigênio pelo gás carbônico, e também pelo diâmetro que esses vasos têm, né? A aorta ela vai emitir ramos, né, que vão suprimir todo o nosso corpo. A partir da aorta vão ser formados todos os nossos vasos sanguíneos que são de sangue arterial, né, que é a artéria aorta. Aí nos slides, gente, tem bastante imagens explicando cada passo desse, né? Cada artéria, cada válvula, cada canal, cada câmara, tudo isso que eu estou falando. Em cada um dos slides, né, o posterior vai ter bem explicadinho. Aí eu procurei as melhores imagens para vocês não tiverem dúvida nenhuma. Mesmo assim, se tiver dúvida, podem falar comigo, me procurem, que eu vou ter a maior disponibilidade para responder vocês, tá bom? Lembrando que é horário comercial, quem me falar de noite vai ficar lá no purgatório, que eu só vou responder todo dia. Então vamos começar a falar agora sobre as malformações congênitas propriamente ditas. Agora que a gente já viu um pouquinho sobre anatomia, sobre qual vaso, sobre as câmaras e sobre tudo que, né, existem nelas. A primeira malformação congênita que a gente vai falar é a coarctação de aorta. Coarctação de aorta. A coarctação de aorta ela nada mais é do que um estreitamento no canal da aorta, né, da artéria aorta. Ela é uma das malformações cardiovasculares mais frequentes, que ela constitui cerca de 5 a 8% das cardiopatias em geral. Levando em consideração que existem muitas mesmo cardiopatias congênitas, desde mais graves a mais simples, se a gente tem uma cardiopatia que ela assume quase 10% de todas as que existem, a gente tem que ela tem uma prevalência maior. Epidemiologicamente, ela é muito mais presente do que todas as outras cardiopatias, tá? A coarctação de aorta, ela vai ocupar, segundo as várias estatísticas, o 6º ou 7º lugar entre os defeitos, predominando no sexo masculino sobre o feminino, né? Mundialmente, ela vai ocupar, dentro de todas as malformações genéticas, né, entre o 6º e o 7º lugar, tá? Então, a cardiopatia da coarctação de aorta, ela é muito mesmo prevalente, né, nas crianças que nascem, né, com essas malformações. Sobre a prevalência, ainda falando de epidemiologia, a prevalência vai ser de 2 a 3 para 1, prevalecendo no sexo masculino. Então, o que isso quer dizer? A cada 4 crianças que nascem, de 2 a 3 são meninos e uma é menina, tá? 2 a 3 meninos nascem com coarctação de aorta, a cada uma menina. Então, é uma doença que tem uma prevalência epidemiologicamente maior em meninos, tá? É mais provável que meninos nasçam com coarctação de aorta do que meninas. Sobre as consequências fisiológicas que estão atreladas à coarctação de aorta, a gente vai ter 2 fenômenos principais, que são a sobrecarga de pressão, né, arterial proximal à coarctação.
O que quer dizer proximal à coarctação? Próximo, né? O que está mais próximo à coarctação. Geralmente, o que está mais próximo a esse estreitamento do canal da aorta é o coração. Então, o coração vai ter uma sobrecarga de pressão quando essa coarctação de aorta acontece. E o segundo fenômeno que a gente vai ter é a hipoperfusão distal à coarctação. Desculpa, estou soluçando, gente, desde ontem. Sobre hipoperfusão distal à coarctação. Quando a gente ouve a palavra distal, a gente pensa em distante. Proximal, a gente pensa em perto. Então, próxima à coarctação vai ter a hipertensão arterial, né, sobre a sobrecarga da pressão arterial no coração. Já a hipoperfusão distal à coarctação quer dizer que distal, né, longe da coarctação, tipo, nos membros, nos órgãos do sistema digestório, nesses locais, a gente vai ter uma hipoperfusão, ou seja, uma má perfusão. O que é perfusão? Perfusão é quando a capacidade do sangue de levar os nutrientes e o oxigênio para as extremidades dos órgãos. Quando a gente tem uma hipoperfusão, qual é o primeiro sinal que aparece? Cianose, né? Os membros ficam, as pontas dos dedos eles ficam arroxeadas. Então, não só as condições pulmonares estão ligadas diretamente à hipoperfusão, as condições cardíacas também estão ligadas diretamente com a hipoperfusão, tá? A sobrecarga de pressão ela vai causar a hipertrofia do ventrículo esquerdo, porque o ventrículo esquerdo não é o ventrículo que, quando ele bombeia, sai o sangue oxigenado para irrigar o nosso corpo através da aorta. Então, se o ventrículo está fazendo uma contração e o sangue que está saindo está passando por um canal bem pequenininho, ele vai entender que ele precisa ficar mais forte, que ele precisa se apertar mais de uma maneira mais efetiva para mandar o sangue mais efetivamente para o resto do corpo. Então ele vai ocorrer o quê? Uma hipertrofia. A musculatura do ventrículo esquerdo vai aumentar de grossura, de calibre, nessa tentativa de fazer uma contração mais forte para vencer a resistência do canal, né, que está estreitado. Isso vai fazer uma hipertensão na parte superior do nosso corpo, ou seja, nossos membros superiores vão ficar com hipertensão arterial, incluindo o nosso cérebro. A gente sabe que o cérebro, quando aumenta a pressão, ele pode levar, né, a várias consequências, inclusive perda de consciência, entre outras coisas. Já a hipoperfusão vai afetar os nossos órgãos inferiores, né, como eu falei, porque distal ao coração, né, está mais longe do coração os nossos membros inferiores e mais perto está o nosso próprio coração, os membros superiores e a nossa cabeça. Então, distal a essa coarctação da aorta, a gente vai ter uma má perfusão dos órgãos, né, abdominais e dos membros inferiores. E a má perfusão intestinal vai aumentar o risco de sepse e de proliferação dos micro-organismos entéricos, tá? Porque se a gente tem pouco sangue ali, quer dizer que a gente tem poucas células de defesa também. Então isso vai propiciar que as células, né, bacterianas que já são residentes no nosso intestino, elas aumentem de quantidade e elas também vão propiciar a formação de sepse, tá? Por fim, o gradiente de pressão aumenta a circulação colateral no abdômen e membros inferiores e via artérias intercostais, mamárias, escapulares e outras. Isso quer dizer o quê? O coração ele vai tentar, de qualquer forma, diminuir a pressão que está acontecendo dentro dele. Isso vai ser de qual forma? Ele vai criar uma circulação alternativa, que é uma circulação que vai diminuir a pressão do coração, mas vai aumentar a pressão dos outros membros. E isso também pode causar malefícios. A coarctação de aorta não tratada, ela pode resultar em hipertrofia ventricular esquerda, né, como a gente já falou, o ventrículo esquerdo, a tentativa de vencer a resistência do canal pequenininho,
vai se bombear mais forte. E é a mesma coisa a gente treinando na academia, pegando peso. Quando a gente vai pegar peso, o nosso músculo vai tender a crescer. O coração trabalhando com mais força vai tender a crescer também. Então, o ventrículo esquerdo, ele pode sofrer alterações, né? Pode sofrer hipertrofia, dependendo do nível dessa coarctação. Insuficiência cardíaca também é uma coisa que pode acontecer, né? Uma consequência que pode acontecer, né? O coração ele não ser capaz de bombear totalmente o sangue para que faça essas trocas gasosas e essas trocas de nutrientes. Formação colateral de vaso, né? Para, como eu falei, tentar diminuir a pressão dentro do coração, o organismo vai tentar criar alguns outros vasos, alguma outra circulação para tirar toda a responsabilidade daqueles vasos principais que já estão sob muita pressão. Endocardite bacteriana é uma condição que está bastante atrelada à coarctação de aorta, porque o sangue ele fica mais retido mais tempo no coração. Então, é mais provável que esse sangue, se estiver contaminado, possa levar a uma infecção bacteriana dentro do coração. Tá? Hemorragia intracraniana, como eu falei para vocês, aumenta também a pressão dentro da cabeça. Quando a pressão da cabeça aumenta, a pressão dos vasos sanguíneos também aumenta e a gente tem alguns vasos muito delicados dentro da nossa cabeça. Então, quando esses vasos eles sofrem algum tipo de injúria, né, a pressão aumenta muito, eles podem se romper e isso pode levar a sangramentos, né, dentro da cabeça. Encefalopatia hipertensiva, né, que é uma doença que ela altera o nível de consciência da pessoa de acordo com a quantidade de pressão que está correndo ali dentro do cérebro, né, dentro da cabeça. E doença cardiovascular hipertensiva durante a vida adulta, né, que é a pressão arterial alta, né, durante a vida adulta, que tem que ser controlada com remédios, exercício físico, entre outras condições. Mas a coarctação de aorta, ela restringe alguns tipos de exercício físico, como aqueles exercícios que a gente chama de exercícios, como chama, gente? Esqueci o nome, que fica parado, isometria, exercícios de isometria, porque eles aumentam muito a pressão arterial, tá? No momento do exercício, isso pode provocar um efeito rebote, etc. A gente tem que fazer mais aeróbico, caminhadas leves, corridas, tá? E controlar a alimentação para que impeça a formação de placas de aterosclerose. Pacientes com coarctação de aorta não tratada, eles têm maior risco de ruptura ou dissecção de aorta mais tarde na vida ou associada à gestação. A dissecção de aorta ela é uma condição que acontece quando a pressão na aorta é muito forte e acaba rompendo a parede do vaso. Tá? Isso acontece muito nos dias de hoje ainda devido à pressão alta e diversos outros fatores como obesidade, diabetes, entre outros. E especificamente da coarctação de aorta pode acontecer durante a gravidez, né, nas mulheres, que o aumento da pressão abdominal pode provocar o aumento da pressão aórtica, que pode provocar a dissecção, né, que é a ruptura da parede dessa artéria que é tão importante para o nosso desenvolvimento e também o desenvolvimento do bebê, né, que está sendo gerado. A aorta ascendente é a área mais frequentemente envolvida na dissecção ou ruptura. A gente tem aqui no slide, quando vocês forem estudar, né, pelo slide, a areazinha que eu botei na figura da coarctação de aorta. Ali é uma área bem próxima ao coração, que está no ramo ascendente da aorta. O ramo descendente, a aorta faz isso, ascendente e descendente. O ramo ascendente é o ramo mais próximo ao coração. Aí tem a curvinha, depois da curva vem o ramo descendente, tá? Então, o ramo ascendente é a área que é mais frequentemente envolvida nessa dissecção ou ruptura da aorta. Quando a coarctação ela é significativa, pode ocorrer nos primeiros 7 a 10 dias de vida um choque circulatório com insuficiência renal. Como assim? A circulação vai entrar em colapso, né? Porque a área da estenose da artéria vai ser bem pequenininha e aí o sangue que vai passar vai ser insuficiente para irrigar todo o corpo e os rins.
e aí isso vai fazer um colapso na circulação e provocar insuficiência renal, porque não vai ter tanto sangue assim para o rim filtrar, e aí o sangue vai ficar com os eletrólitos que não devem, né, que é a ureia, a creatinina, e pode provocar uma acidose metabólica, tá? Que é uma condição também que ela é bem maléfica, tanto para o coração quanto para o cérebro, porque esses eletrólitos eles são bastante tóxicos para o nosso corpo, por isso que eles saem na urina, tá? Lactentes, né, crianças que mamam, né, que com coarctação de aórtica grave, eles são suscetíveis a se tornar gravemente enfermos assim que o canal arterial contrai ou se fecha. A gente tem, quando o bebê nasce, logo quando ele é recém-nascido, existe uma comunicação que é chamada de ducto arterioso, que esse ducto ele é responsável pela circulação do bebê ainda dentro da barriga, né? Tem várias comunicações e o sangue que passa pela criança todo é só o sangue oxigenado que sai da mãe, tá? Então, quando esse ducto se fecha, né, a comunicação ela vai ser piorada porque já tem um canalzinho bem pequenininho para a passagem do sangue, e isso vai fazer com que a criança ela torne-se gravemente enferma, né? A circulação dela vai ser praticamente que abolida, e isso é bastante letal. Coarctação com menor gravidade pode ser assintomática no lactente, né? Quando a coarctação ela não é muito significativa, quando o estreitamento não é tão grande assim, ela pode ser assintomática. Mas com a avançada idade, a criança pode apresentar alguns sintomas sutis, não assim nada como grave de morrer, mas pode apresentar alguns sintomas sutis, como dor de cabeça, dor torácica, fadiga e claudicação nas pernas durante o exercício físico. O que é claudicação nas pernas? Formigamento, sensação de formigamento, sensação de que a perna está dormente, porque, como a gente já viu, os membros inferiores eles são menos perfundidos quando temos a coarctação de aorta. Como é feito o diagnóstico da coarctação de aorta? Né? Ele é feito via radiografia de tórax, né? Raio-x de tórax, que dá para perceber lá, né, se tem alguma alteração morfológica, e também a gente sabe que na radiografia a gente vê todos os tecidos, né? Líquido, gás, osso e músculo e vísceras. E aí quando a gente vê que, por exemplo, o sangue está saindo do coração, mas quando ele vai passar para a artéria descendente, ele está mais apagadinho, então quer dizer que tem alguma coisa obstruindo ali, provavelmente vai ser uma coarctação de aorta. Tem um eletrocardiograma também, né, que é um exame que vai perceber o trabalho excessivo do ventrículo esquerdo. O ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, né, um ultrassom que vai ver todas as partes do coração, as câmaras, os grandes vasos, e uma tomografia computadorizada ou uma ressonância magnética angiográfica, né, que é uma ressonância que ela é feita especificamente dos grandes vasos do coração. Como é o tratamento para coarctação de aorta? O tratamento para neonatos sintomáticos é a infusão de prostaglandina E1. Prostaglandina E1 é uma substância, né, que é produzida durante o período de amadurecimento intrauterino ainda, que é a substância responsável pelo amadurecimento dos órgãos. Se a criança tem ali a sintomatologia da coarctação de aorta, quer dizer que ainda pode ter algum jeito, porque o coração da criança, né, do neonato, ele ainda não é livre de mudanças. Ele ainda pode ocorrer os efeitos de uma substância que é a prostaglandina. Então, como a gente tem ali ainda o ducto arterioso, né, que é o ducto, como eu falei para vocês, que ele liga uma veia com uma artéria para promover essa circulação,
Quando eu coloco a prostaglandina E1, além de deixar esse ducto aberto por mais tempo, eu promovo, né, um aumento, né, do canal da artéria, e aumenta também o local da coarctação, o local da estenose. Então isso vai provocar na criança melhora da qualidade de vida. Depois que a gente ter certeza que esse canal abriu, a gente vai parar a infusão da prostaglandina E1 e vai deixar que o canal arterioso se feche. Quando o canal arterioso se fecha, aí a criança vai ter uma circulação normal como a de um adulto, tá? Como a gente viu que a coarctação de aorta ela vai causar hipertensão, a gente tem os beta-bloqueadores, que são medicamentos antihipertensivos que vão atuar nos receptores beta, que são alguns receptores que provocam, né, a hipertensão. Quando essas medidas não resolvem, a gente tem que fazer a correção cirúrgica, né, da coarctação de aorta, que ela é por vídeo, né, ou por coração, ou por tórax aberto, e aí o médico, né, o cirurgião cardíaco vai lá e faz a correção, ou corta, né, a área da coarctação e costura as outras partes da artéria, ou também tem a angioplastia com balão, que faz via uma grande artéria, né, geralmente na virilha, entra com uma câmera, chega lá no local da coarctação, abre um balãozinho e coloca um stent, que é tipo uma redinha que vai ficar aberta ali e vai impedir que se feche. No slide tem uma fotinha, tá, para vocês verem.